Olá, Saber Direito Profissão começa agora. O programa que te faz entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Durante essa semana, tivemos um curso sobre meio ambiente do trabalho. E quem esteve conosco foi a professora Fernanda Rocha, que hoje eu recebo aqui para um bate-papo. Tudo bem, professora? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade, é um grande prazer estar aqui. Achei o assunto super interessante, né? Um assunto que carece a todos nós trabalhadores, Exatamente. né? Mas antes de eu entrar nessa seara aí do tema, eu queria entender um pouquinho a sua escolha. Nos bastidores a gente já falava que o direito não foi a primeira opção na sua vida. Não foi a primeira opção, na verdade era a última opção. Apesar de eu ter um tio que já era advogado, que eu sempre admirei muito, direito, quando eu tinha ali, né, no ensino médio, 16, 17 anos, nunca foi a primeira opção. Eu queria fazer várias outras coisas, pensei em fazer filosofia, engenharia florestal, cheia de dúvidas. E a minha mãe, que acabou falando assim, eu vou fazer sua inscrição no vestibular, eu vou fazer a matrícula. Ela escolheu por você. Ela escolheu por mim porque ela achava que eu tinha muito a ver, assim, não uma questão de, você tem que ser advogada, mas ela achava que eu estava com muita dúvida e que eu tinha um perfil para o direito e tudo mais. Eu sempre gostei de ler bastante, então ela acabou me obrigando ali de uma maneira muito mãe, né, dando um jeitinho bem ali, sutil. bem sutil. E ela acabou fazendo uma inscrição para o vestibular. E eu acabei, como ela é contadora, eu também admirava muito o que ela fazia e tal, cheia de dúvida, acabei optando também por fazer o vestibular na Universidade de Brasília para Ciências Contábeis. Passei, e aí também passei, né, no vestibular para Direito na Universidade Católica de Brasília, e aí minha mãe foi levando, vai fazendo os dois juntos, eu fui fazendo os dois cursos concomitante muito tranquilamente. A ideia era se decidir, assim, a escolher? ideia era, vou ver o que dá, vou fazer os dois, né, um era gratuito, então eu falei, vou fazendo os dois. Até chegou ali um ponto que eu comecei a fazer um estágio no escritório de advocacia, me apaixonei pelo direito, aí escolhi, acabei deixando ciências contábeis de lado e foquei mais no direito. E é até legal a gente falar, porque tem vários estudantes assistindo a gente, Sim. E o estágio é mesmo um item decisivo, né? Quando você está até na dúvida e até na área, porque o direito também tem um leque enorme. Até para aqueles alunos, assim, para os estudantes que pensam, que sonham com o concurso público, eu acho o estágio fundamental. Até para você ter certeza que é aquilo que você quer, então, de repente, fazer um estágio num órgão público, né, mais próximo da carreira que você já pensa em seguir, eu acho o estágio fundamental, você aprende muito. Eu tive um grande presente, o estágio que eu fiz, né, com a doutora Francisca me ensinou bastante coisa. O meu tio advogava nesse escritório, então ele também me ensinou desde ligar o computador até, né, formatar, até o dia a dia, que é a prática é muito diferente da teoria. E só no estágio que a gente tem aquela noção se é aquilo que a gente quer mesmo, né? Porque trabalho não é para ser um grande, né? Não é um grande prazer, obviamente, trabalho é trabalho, mas é muito interessante quando você consegue compatibilizar e achar uma carreira que você se sinta feliz, se sinta realizado, em que aquelas atividades não sejam tão maçantes. Então, no estágio, você acaba descobrindo muita coisa. E você acabou sendo contratada? Foi um estágio que te levou a uma vaga de emprego? Eu também tive muita sorte, eu fazia estágio nesse escritório, assim que eu me formei eu passei na OAB e fui efetivada como advogada, né? Então foi um escritório que de fato abriu as portas da advocacia para mim, aprendi muito, sou muito grata. Que legal. E o direito do trabalho sempre foi também a primeira opção durante a faculdade? Antes mesmo de entrar no direito, eu já sabia que se eu fosse para a área do direito, eu iria trabalhar com direito do trabalho. Desde o comecinho da faculdade, foi aquela disciplina que eu mais gostei, a disciplina que eu mais lia. E aí, sim, por uma convicção até política, social, era uma área que eu sempre me interessei muito. Então, direito do trabalho era algo que eu já sabia desde que eu entrei no direito. Se eu for por aqui, vai ser para o direito do trabalho. E é uma dúvida dos seus alunos também? Te procuram para tirar essa... E é muito comum, assim, é importante dizer para os alunos que é muito comum que você esteja em dúvida sobre a área. E eu sempre lembro muito para os meus alunos que é muito diferente a área que você gosta de estudar. Por exemplo, eu adorava estudar direito penal. Mas a primeira vez que eu entrei num presídio, eu passei mal. Eu não tenho... E a realidade de quem se especializa nisso, né? Exatamente. Você vai lidar com criminosos, é um ambiente um pouco mais pesado, digamos assim. Então, por mais que aquela disciplina seja, na teoria, seja uma delícia de você estudar, eu adorava direito penal na faculdade,
Eu fui também testando a prática daquelas áreas, porque tem determinadas disciplinas que a prática é completamente diferente e você tem que ter um perfil, né? Não é nenhuma questão de... É o perfil mesmo para aguentar aquela área. E aí já gostava de estudar Direito do Trabalho, mas eu vi que era uma área que eu ia me sentir muito satisfeita e realizada. Bacana. E aí a gente tem aqui no currículo, né, várias pós-graduações e tem um mestrado, que aí você fez em Relações Sociais do Trabalho. Exatamente. Foi sobre o quê a sua pesquisa? A minha dissertação, ela trata sobre o teletrabalho, né? E vai pesquisar principalmente aquelas doenças psicológicas que acomete o trabalhador quando ele está ali elaborando no teletrabalho, que é aquele trabalho que o trabalhador, por meio de meios telemáticos, de comunicação, internet, ele acaba fazendo fora do local do estabelecimento do empregador, então ele está fora do ambiente da empresa e ele tem que lidar com aquela relação ali casa-trabalho, fica tudo muito misturado, né? Então você encontra casos, eu entrevistei algumas pessoas que trabalhavam o dia inteiro de pijama e acabavam ficando em depressão, né? Trabalhando muito essa questão atual do direito do trabalho. O direito do trabalho está se preparando para lidar com essas novas relações de trabalho. E é uma tendência, a gente vê nos órgãos públicos, Sim. que já tem, né, várias vagas já para essa área do teletrabalho mesmo, e funciona. Sim, funciona. Vários tribunais, inclusive os tribunais, eles estão na vanguarda do teletrabalho porque eles acabaram regulamentando o teletrabalho. Então, você hoje tem tribunais que os servidores podem optar pelo teletrabalho, você tem uma sistemática diferenciada, tribunais, inclusive, que exigem que o trabalhador que está, né, o servidor que está no teletrabalho faça uma academia ou comprove que tem uma atividade externa, exatamente para evitar os problemas do teletrabalho. Né? E para garantir essa desconexão que é muito importante, né? Porque mesmo não estando no teletrabalho, a gente acaba conectado ao trabalho hoje 24 horas por dia. Com WhatsApp, pelo celular, tudo, e-mail, você não desliga. E essa desconexão ela é fundamental para o ser humano. Assim, a gente precisa entender que nós precisamos nos desligar do trabalho um pouquinho de vez em quando para conseguir ter uma saúde mental mesmo. Então, foi bem interessante essa pesquisa que eu fiz. Eu adorei. E é assim, ninguém imagina, né? Porque todo mundo quer o teletrabalho justamente para trabalhar em casa. Exatamente. A gente pode comparar com o EAD, a educação à distância, que você também tem que ter uma disciplina, você tem que se impor horários, rotina. Exatamente. O que eu percebi? O teletrabalho é muito parecido com a educação à distância. Eu ministro aulas tanto presenciais quanto online. E o perfil dos alunos são muito diferentes. O relato que eu tenho dos alunos, né? Tanto online, que às vezes por e-mail mandam mensagens, quanto presencial, é que muitos alunos que... É uma questão de perfil, na verdade. Porque muitos alunos que não têm um perfil para o online acabam voltando para o presencial. E muitos alunos que estão no presencial amam o online. Que é exatamente essa disciplina de perfil, de saber diferenciar, o horário, ter um espaço na casa, às vezes, para conseguir, né, um local em casa para conseguir fazer aquele trabalho, porque senão acaba tudo misturado, família, e às vezes tem filho, cachorro, papagaio, todo mundo tirando atenção. E não faz nada direito. E eu tive muitos relatos de teletrabalhadores que quiseram muito, pediram muito pelo teletrabalho, mas estavam voltando, pedindo para o empregador para voltar para o local de trabalho. Muitos casos. Mais do que eu imaginei, eu fiquei surpresa. Muitos teletrabalhadores pedindo para voltar. Porque você não gasta com internet, você não gasta com telefone e você tem aquele ambiente. Então, você tem uma disciplina, um horário que é só trabalho. É uma questão de perfil. Muitas pessoas que conseguem ter um foco muito maior quando estão no ambiente de trabalho. E que tipo de doenças você mapeou e identificou nessa pesquisa? A depressão, como o teletrabalho é muito recente, né? As pesquisas, elas então ainda muito iniciando, né? Muito no início. Mas você percebe alguns trabalhadores com quadros de depressão, exatamente porque o empregador às vezes não fornece o acompanhamento adequado para que o trabalhador siga no teletrabalho, às vezes uma questão de orientação e o principal a questão de segurança e saúde, voltando ao tema do meio ambiente de trabalho. Porque muitas vezes o teletrabalhador, ele está trabalhando na cama com o notebook. E aí acaba com a coluna, você tem outros problemas, né? Então, uma coisa é você ficar 8 horas sentado no local de trabalho, que você tem todo um sistema de ergonomia pensado para a saúde do trabalhador, e outra coisa é deixar isso na mão do trabalhador para ele resolver como ele vai cuidar da segurança e saúde, sendo que ele não tem nenhuma formação, nem em ergonomia, nem em meio ambiente de trabalho, não faz as pausas adequadas, por exemplo, e aí a gente começa a perceber alguns problemas mesmo, que pode ser resolvido pelo direito. O direito está aí para regulamentar o teletrabalho e para a gente conseguir fazer com que funcione, né?
Mas para outras pessoas que têm esse perfil, às vezes também foi uma solução, né? Trabalhar por demanda, você produz mais na sua Sim, casa. muitas pessoas adoram, muitas pessoas se adaptam muito bem, porque tem a disciplina, sabem separar e principalmente, assim, acho que a grande vantagem do teletrabalho é a inserção das pessoas com deficiência. Porque as pessoas com deficiência, elas têm alguma, né, a depender da deficiência, tem uma dificuldade mesmo de locomoção e tudo mais. E às vezes o teletrabalho faz com que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho de uma forma muito mais efetiva. Então, acho que o teletrabalho ele não é um problema, ele só precisa ser realizado com cuidado, mas ele tem muitas vantagens, Você sem acha dúvida. que o mercado privado vai nessa mesma linha também? Acho que sim, porque para o empregador, em muitas atividades, é vantajoso, porque o empregador ele economiza. Ele economiza internet, ele economiza telefone, porque muitas vezes esses custos, Né? energia, esses custos muitas vezes são passados para o empregado. A reforma trabalhista permite que esses custos sejam repassados para o empregado. Ele economiza espaço e mesmo com o teletrabalho, você pode solicitar que o empregado vá uma vez na semana para alguma reunião, isso não vai descaracterizar o teletrabalho. Então, para o empregador acaba sendo vantajoso, inclusive, muitas vezes. A gente faz uma pausa, então, rapidinho agora. No próximo bloco, a gente fala mais sobre o mercado de trabalho. O Saber Direito e Profissão volta já. Estamos de volta hoje aqui com a professora Fernanda Rocha. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre a sua carreira, sobre os desafios e as escolhas. Vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho? Vamos. Hoje em dia é super competitivo, né? Super competitivo, mas eu falo para todos os meus alunos que o mercado se relaciona, assim. Tem muito candidato, mas pouca gente boa, por incrível que pareça, assim. Alguns candidatos despreparados, é óbvio que está bem difícil, mas tem lugar para quem está bem preparado, sem dúvida. A sua opção foi a advocacia privada, hoje você comanda também um escritório. Eu acabei fazendo no histórico, eu acabei fazendo um monte de coisa antes de começar a ter meu próprio escritório, né? Como eu te falei, eu estava fazendo estágio, fui efetivada, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, como advogada desse escritório, que eu aprendi muito, e surgiu um processo seletivo para analista de políticas industriais na Confederação Nacional da Indústria, numa área de assessoria legislativa. Que é uma área diferente que você já estava acostumada com o do direito do trabalho, né? Totalmente diferente, mas também para mexer com o direito do trabalho, porque a vaga era para fazer análise de projetos de lei de interesse da indústria na área trabalhista e previdenciária. Eu passei nesse processo seletivo e acabei numa carreira completamente diferente da advocacia, que era de assessoria legislativa, parlamentar. Então, ia para o Congresso, conversava com tanto deputados quanto senadores sobre projetos de lei de interesse da indústria e também fazia pareceres sobre esses projetos de lei, avaliando a viabilidade, se era ou não de interesse da indústria, o lobby mesmo, né? E adorei, assim, foi uma experiência muito bacana, aprendi muito, porque era algo completamente diferente. Eu estava apaixonada pelo trabalho, estava adorando estar ali no Congresso, é muito dinâmico, é bem diferente, mas eu não estava conseguindo conciliar com os estudos. Eu já tinha feito uma pós-graduação em Direito do Trabalho, outra em Processo de Trabalho, e estava no meio de uma pós-graduação em Direito Previdenciário, quando eu entrei, não estava conseguindo conciliar. Isso volume mesmo de trabalho que você não volume, tempo e dinâmica mesmo, né, do trabalho. E aí eu acabei ficando um pouco angustiada, porque, no fundo, eu sempre quis estudar, assim. Desde o meu sonho de criança era ser professora. É mesmo? Eu sempre quis ser professora. Então, eu acabei, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu pedi para sair da CNI, mesmo tendo aprendido muito, assim, foi uma decisão muito difícil, muito angustiante, né? Porque são decisões difíceis. São escolhas que a gente tem que fazer que vão mudar totalmente o rumo da nossa vida, né? Exatamente, era uma decisão muito difícil, conversei muito com a família e tudo mais. E aí, coincidiu com a situação do meu irmão, que estava se formando, já estava passando na OAB também. E eu falei, vamos montar um escritório? Aí foi um momento que eu falei, vou tentar montar um escritório e estudar. Também não consegui estudar porque o escritório foi crescendo, acaba te engolindo também. A gente acabou, meu irmão, né, meu tio ajudou muito, né, até para organizar o escritório. E aí a gente começou a prestar assessoria para algumas entidades sindicais. Então, assim, sempre advogando na área trabalhista, previdenciária e do consumidor, que sempre foram as áreas importantes para mim. E aí eu e meu irmão começamos a advogar e fomos advogando,
até o momento ali, 2 anos depois, meu irmão decidiu que queria seguir a carreira do concurso público. Desistiu desse negócio de trabalhar sem ter hora para casa. Exatamente, que é uma questão de perfil mesmo. A advocacia, ela é estressante, ela requer um profissional que esteja adequado a esse perfil. Meu irmão optou pela carreira, né, do concurso, do serviço público, acabou saindo do escritório. E aí, como eu fiquei sozinha, eu mudei o foco do escritório e comecei a focar em assessoria jurídica para a empresa. Então, hoje eu faço um trabalho muito mais artesanal, né, assim, poucos clientes, uma assessoria mais individualizada, em relação ao que a gente fazia antes, que era uma advocacia de massa, sindical, com muitos processos. E aí foi quando eu comecei a dar aula, então casou bem com essa mudança de perfil do escritório. A gente falou de várias funções, vários cargos. Vamos conferir, então, quais são as possibilidades para quem se especializa no direito do trabalho. O direito do trabalho existe para promover um equilíbrio, regular a relação entre empregados e empregadores e dos setores produtivos de uma sociedade. O candidato à especialização nessa área deve ser bacharel em Direito e ter sido aprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse profissional poderá atuar em defesa do empregado ou do empregador. O advogado do trabalho tem espaço em empresas, escritórios de advocacia e em faculdades para lecionar. O salário inicial está em torno de R$ 3.800. Professor, então, já que a gente está nesse assunto, tem uma dúvida do Vinícius, ele faz direito lá no Paraná e mandou uma dúvida sobre esse assunto. Vamos conferir. Professora, quais as perspectivas que a senhora vislumbra para os futuros profissionais da área? Quais os requisitos básicos para quem deseja entrar nesse setor e que conselho a senhora daria a essas pessoas? Acho que ele também está se decidindo, né? Eu acho que uma ótima área para o estudante, quem pensa em se especializar na área trabalhista, é tentar entender o mundo politicamente, primeiramente, e se preparar para essas novas relações de trabalho que vão vir. E sempre pensar, eu imagino que o futuro da advocacia trabalhista seja no preventivo, que é um ponto que eu sempre bato. Muitos alunos, quando eles vão para a advocacia, eles buscam contencioso, que é processo mesmo, né, a litigância. Mas hoje você tem um mercado para profissionais que assessoram as empresas e que tentam prevenir os litígios. Então, eu acho que essa é uma área muito interessante, focar na prevenção, assessorar a empresa, negociação coletiva. Como se fosse uma consultoria, então, né? Exatamente, preparar a empresa para que ela evite litígios. Isso é bom para a empresa, que vai economizar dinheiro, isso é bom para o trabalhador, que, né, a gente vai ter uma diminuição dos danos, e é bom para o advogado, porque ele tem um trabalho muito mais gostoso, digamos assim, muito mais efetivo nessa prevenção. Então, eu acho que o futuro está por aí. E uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, assim, quem faz direito, leia tudo e leia muito. Porque a gente tem que ler bastante, quem vai mexer com direito tem que ler bastante. Ele perguntou quais os requisitos básicos. Primeiro é ler, eu acho que ler bastante é um ótimo requisito, entender como é que o mundo, como é que as coisas estão acontecendo, porque, por exemplo, um profissional que vai lidar com negociação coletiva, eu já participei de muitas mesas de negociação coletiva, tanto do lado patronal quanto do lado dos empregados, e exige requisitos que a gente não aprende em sala de aula. Então, esses requisitos, o estudante de direito que está antenado, ele tem que procurar desenvolver a oralidade, entender o que está acontecendo, quais são os debates legislativos do direito do trabalho, né? E aí, depois, até com as tragédias recentes, aí nós tivemos Brumadinho, por exemplo, eu sempre estou falando para os meus alunos a importância do preventivo no meio ambiente de trabalho. O advogado preparar aquela empresa para que se evite esses acidentes de trabalho, explicar para os empresários que muitas vezes sai muito caro o acidente de trabalho. Então, eu acho que o estudante pode focar um pouco mais na prevenção, que eu acredito que é um ramo aí que tem muito futuro no direito do trabalho. Dá para a gente falar assim dos mais comuns? Quais são os acidentes de trabalho? Não só nesse, né, a gente está falando especificamente de Brumadinho, mas de uma forma geral, existe uma classificação dos mais comuns? Existe, a Previdência Social, ela acaba fazendo, né,
e recolhendo esses dados, tem vários documentos da Previdência Social, acaba que a gente consegue dizer por atividade, né? Então, por exemplo, bancário, muita Ler e Dort, nós temos ali na construção civil, infelizmente, muitos acidentes fatais. O Brasil já foi campeão de acidentes de trabalho, vem reduzindo, mas ainda tem um número alarmante de acidente de trabalho. E o que mais chama atenção não são esses acidentes de trabalho típico. O que seria o acidente de trabalho típico? É aquele acidente de trabalho que acontece no ambiente de trabalho e que gera incapacidade laboral por um tempo, ou até permanente. Mas nós temos os acidentes de trabalho equiparados, que são, e aí a gente pode colocar e destacar as doenças ocupacionais, que são ou as doenças do trabalho ou as doenças profissionais, que estão ligadas à profissão do trabalhador. E aí nós temos diversas. E aí eu chamo a atenção porque a Previdência Social vem reconhecendo doenças psicológicas como doenças profissionais. A síndrome de burnout, né, que aí, se a gente for fazer uma tradução bem livre, seria cabeça pegando fogo, é uma doença própria do direito próprio do trabalho. É uma doença psicológica ligada ao trabalho. Que é a estafa, digamos assim, Exatamente, né? Que é aquele trabalhador que chega no momento de explosão, de estafe, e é uma doença psicológica, por exemplo, ligada à profissão de bancário, ligada, por exemplo, à profissão de telemarketing, né? A gente não tem ideia do que os atendentes de telemarketing passam. Do estresse que é, 15 minutos, É. a gente ligando, a gente já fica totalmente estressado, já é muito ruim, a gente já fica muito estressado. Imagina ficar 6 horas, 4 horas recebendo, eles são xingados, é um estresse. Você tem muitas vezes empresas que controlam o uso do banheiro desses trabalhadores. 5 minutos para ir ao banheiro, se passar desconta, metas. Então, você gera um desgaste psicológico muito grande. E aí, hoje, pensando nesse novo mercado de trabalho e pensando no crescimento do setor de serviços, acho que as doenças psicológicas, elas tendem a crescer e tendem a ser caracterizadas cada vez mais como acidente de trabalho equiparado. Entendi. Seria um acidente de trabalho equiparado. Um bom ramo, então, para o pessoal já ficar de olho, né? Já quem está Exatamente. estudando isso aí já sabe que... Eu acho que o futuro, infelizmente, muitas causas trabalhistas vão chegar nesse sentido. Quem quer saber também do futuro nesse ramo é a Ângela, também do Paraná, que mandou um vídeo para a gente com uma dúvida. Pode rodar. Professora, em qual das suas áreas de prática a senhora vê expansão nos próximos anos? Dá para a gente fazer uma previsão aí? A gente Dá. estava falando disso, né? Do futuro do direito do trabalho. Eu acho que, para quem gosta de concurso público, eu acho que cada vez mais, né, os concursos específicos, tanto para o Ministério Público do Trabalho, a carreira de procurador do trabalho é uma carreira muito bonita, quanto a magistratura do trabalho também, uma carreira específica para o direito do trabalho, e os tribunais, né, trabalhistas, os TRTs, o próprio TST, Tribunal Superior do Trabalho, são ali carreiras para quem pensa no serviço público voltado para a área trabalhista. E na área privada, advogar é uma carreira maravilhosa, sempre vai ter espaço para advocacia, só que você vai ter que analisar ali qual é o seu perfil, porque a advocacia é um mundo. Você tem a preventiva, você pode ter uma assessoria, você pode ter o litigioso e dentro das empresas, né? Grandes empresas têm corpo jurídico com advogados trabalhistas empregados, prestando essa assessoria. Então, é muito amplo, assim. Quem quer se especializar na área trabalhista, eu sugiro que se especialize, porque tem campo. E uma dica, não ficar só na área trabalhista. Eu mesma fiz uma especialização em Direito Civil e Processo Civil que me ajudaram bastante na área trabalhista. A área trabalhista ela é muito transversal, então estudar muito Direito Constitucional, Direito Civil, Processo Civil, porque o Direito do Trabalho acaba bebendo também dessas outras áreas do direito e é importante que o profissional ele seja o mais completo possível. Se especializar sempre, é bom que você O diferencial sempre... está aí, né? Você tem que estar atualizado. A atualização é fundamental, não tem jeito. Hoje o direito do trabalho, como ele está muito ligado à crise econômica, a gente pode perceber sempre que há uma grande crise econômica, há uma grande mudança no direito do trabalho. É verdade. Se a gente pensar nas reformas trabalhistas, é muito imediato, é muito rápido a resposta que o legislativo dá para o mundo do trabalho, para o direito do trabalho, quando você tem uma crise econômica. Então, você tem que se atualizar demais e, principalmente, também jurisprudencialmente, né? Os tribunais, hoje, eles têm uma produção jurisprudencial muito grande, então você vai ter que ficar atualizado. E aí, acho que para qualquer ramo do direito, mas direito do trabalho até mais, talvez. Para a gente fechar o programa com uma dica, quais livros você indica para esse aluno que está aí começando ou saindo da faculdade ou começando nessa área do direito do trabalho?
primeiro livro foi uma coincidência, uma feliz coincidência, né? O primeiro livro que eu, de fato, estudei direito do trabalho e que me fez, assim, descobrir que era aquilo, eu queria mexer com aquilo, foi o curso de Direito do Trabalho do professor Maurício Godinho Delgado, que é ministro do TST, que hoje eu acho um dos gênios mesmo do direito do trabalho. Eu tinha várias edições, eu li muito esse livro, li mais de uma vez o livro dele. É um livro que, às vezes, para o aluno pode parecer um pouco complexo, ele é, de fato, muito denso, mas ele é muito completo, porque é, de fato, um livro que, para quem mexe com direito do trabalho, é indispensável, porque ele te dá um panorama muito completo sobre o direito do trabalho. E aí eu estou falando que foi uma feliz coincidência, porque quando eu fui fazer a minha prova oral para o mestrado, o meu entrevistador era o professor Maurício Godinho Delgado. Olha que legal. Quando eu cheguei na sala para a prova oral, eu não sabia que era ele, eu quase desmaiei quando eu o encontrei. E eu tive mais uma grande surpresa, porque eu acabei sendo aprovada no mestrado e ele foi meu orientador. Então, além de ser um gênio que eu admirava, uma pessoa que estava ali num pedestal, acabou sendo meu orientador e me ensinou muito. E é um livro que, sem dúvida, é requisito básico para o direito do trabalho. E com essa dica, então, a gente encerra o programa. Eu te agradeço, professora, muito obrigada pela participação aqui no Saber Direito. Foi um grande prazer, eu que agradeço. E você pode continuar com a TV Justiça pelo nosso site, tvjustiça.jus.br, e acompanhar também os nossos programas pelo canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!